Faz tempo que a gente, aqui na Revolução Prateada, a gente esperneia para tentar mostrar e alertar o Brasil, a sociedade, as empresas, dos impactos que a Revolução da Longevidade trará para o país. E não só em campos mais óbvios, como saúde ou previdência, mas em todas as áreas. A Revolução da Longevidade, o envelhecimento populacional mundial e brasileiro trarão impactos em todas as áreas imagináveis: arquitetura, políticas públicas, mercado de trabalho, finanças, economia, educação, cultura, religião, uma série de áreas, né? Agora, aos poucos, parece que a sociedade, as empresas vêm se mobilizando e percebendo essa mudança que já está batendo a porta. Nos Estados Unidos, esse é um fenômeno mais pronunciado, acho que a sociedade já está um pouco mais alerta. Harvard já tem estudos ou programas ou cursos para estudar o envelhecimento populacional, o MIT tem, o Google tem, no Brasil a SPM tem. Então, aos poucos, essas instituições de ponta, empresas, vão percebendo que esse é um fenômeno que merece ser estudado. Eu estou aqui agora com a revista Harvard Business Review, uma revista com artigos de Harvard, e a matéria que mais tem aqui dentro, ela consome diversas páginas, é uma reportagem sobre o envelhecimento da força de trabalho e quais os impactos que isso ocasionarão para as empresas. Ela fala aqui do mercado americano, por exemplo. Ela diz que os americanos vão ficar cada vez mais tempo no mercado de trabalho, seja porque eles querem se manter ativos e produtivos, ou seja, nos casos piores, porque eles precisarão, nos casos em que as economias deles não forem suficientes para manter um padrão de vida satisfatório. No Brasil, esse assunto, como todo o Brasil está sempre atrasado em matéria de planejamento, de visão de futuro, então esse é um tema que ainda está engatinhando aqui no Brasil, embora ele seja tão urgente quanto nos Estados Unidos, até porque a gente não tem o mesmo poder econômico dos Estados Unidos, então a gente deveria ser até mais precavido e planejar com mais antecedência para que essa transição seja a menos traumática possível. E o diagnóstico da revista é que as empresas do mundo não estão preparadas para esse fenômeno do envelhecimento da força de trabalho. Se vocês não estão lá nos Estados Unidos e na Europa, você imagina aqui no Brasil como é que deve estar essa situação. E o envelhecimento da força de trabalho tem impacto em tudo dentro da empresa. Captação e retenção de talentos, treinamento, formação, plano de carreira, enfim, sucessão. Ele tem impacto em tudo que você possa imaginar na gestão dos talentos internos de uma empresa. Nos Estados Unidos, inclusive, eles chegaram a cunhar um termo que chama Silver Tsunami. Silver Tsunami é tsunami prateado, que basicamente é a visão de uma tragédia. O que é o tsunami? O tsunami é uma coisa que arrasta, que mata, que engole tudo que vê pelo caminho. Então, tsunami não tem como você ter outra leitura disso senão que é de tragédia. E a leitura que eles fazem é essa ala mais catastrofista, é que com o envelhecimento da população e a não reposição de jovens, porque as pessoas já não têm mais tantos filhos, o que a gente vai ter uma desaceleração da economia, porque a taxa de pessoas inativas, pessoas que já estão aposentadas, será cada vez maior, e o volume de pessoas jovens será cada vez menor. A taxa de inovação da economia vai cair, porque supostamente só quem inova é novo, é jovem, não é? Os gastos públicos, previdenciários com saúde explodirão, já que existe uma certa equivalência entre o ticket médio gasto com saúde e a idade média da pessoa, né? Existe uma certa equivalência. Então essa teoria do Silver Tsunami, que já tem gente importando aqui no Brasil, ela é de uma visão muito catastrofista. A nossa visão da Revolução Prateada é uma visão mais moderada. Os desafios existem sim, e parte dessas visões que eu já delineei aqui, elas podem se configurar em maior ou menor grau, mas se existem desafios, existem oportunidades e elas são enormes. Eu arriscaria dizer que as oportunidades são até maiores que os desafios, mas a gente precisa fazer a nossa lição de casa, precisa fazer o dever. Não dá para dizer que essa questão do envelhecimento populacional é puramente um desafio, é puramente um tsunami. A gente vê isso mais como uma tendência, uma onda demográfica, em que ela trará impactos, mas em algum ponto vai haver uma acomodação. A humanidade sempre foi boa em conseguir fazer frente aos seus desafios.
É curioso a gente dizer isso do envelhecimento, que as famílias estão ficando menores, porque um século atrás teve um demógrafo, um teórico que dizia, o Malthus, e tinha as teorias malthusianas que falavam que o planeta ia entrar em colapso porque a gente está crescendo demais. Como cada vez mais gente nascia, a população mundial estava crescendo, ele diria que a gente ia esgotar a nossa capacidade de produzir alimentos, então que a gente ia morrer de fome, ia entrar em colapso, em guerras, não ia ter comida para ninguém. E a gente superou esse desafio, produz cada vez mais alimentos, a gente tem até desperdício de alimentos, né? Então, esse desafio ou esse cenário trágico antevisto por ele não se materializou, mesmo a população mundial tendo se multiplicado diversas vezes. Por conta disso, uma das tendências que a gente tem visto é as empresas falarem muito de diversidade, né? Diversidade no ambiente de trabalho, ela é necessária por diversos fatores. Primeiro, por justiça social, né? Se a vida já não é fácil para um trabalhador branco que fez uma boa faculdade de ponta, que teve um lar, que teve estrutura, enfim, que mora bem, que nasceu bem, você imagina para alguém que de repente é de uma etnia, de uma minoria, sofre preconceito racial, sexual, mora 3 horas do trabalho, enfim. Então não tem razão para a gente dificultar ainda mais a vida dessas pessoas, já que a vida do mercado de trabalho já é desafiadora para qualquer um. Em segundo lugar, por pragmatismo. As empresas que têm quadros mais diversos são capazes de entender melhor a diversidade do mercado, dos consumidores. E por fim, diversidade gera criatividade, criatividade gera inovação. A criatividade ela floresce num ambiente de diversidade de ideias, de ponto de vista, de cultura, de personalidades. Então, promover a diversidade interna é uma forma também de promover a criatividade. E empresas que não forem criativas, empresas que não inovarem, vão morrer. Agora, a respeito disso, é curioso porque a gente vê as empresas falando de diversidade. Recentemente eu gravei um vídeo aqui falando de uma matéria da Exame, falando da diversidade. Fala lá diversidade de gênero, né? Diversidade sexual, diversidade de crenças, enfim, diversidade de tudo quanto é tipo, menos a diversidade etária. E ainda há, sim, algum preconceito contra profissionais a partir dos 50 anos de idade, o que é um absurdo, porque 50 anos a pessoa está no auge da capacidade mental, intelectual, cognitiva dela, sobretudo se a gente for aposentar cada vez mais tarde, como são os cenários que estão se delineando em todo o mundo. Bom, essa matéria, que é assinada pelo Paul Irving, ele traz uma sugestão de 3 itens que as empresas deveriam adotar para acolher melhor essa força multigeracional, e ele deixa claro que é um desafio que as empresas por enquanto não estão preparadas, isso de gerenciar simultaneamente diversas gerações no mesmo ambiente de trabalho. Ele dá 3 sugestões. Em primeiro lugar, redefinir a semana de trabalho. Essa coisa da semana de trabalho certinha, de segunda a sexta, das 9 às 18, é uma coisa de linha de montagem que a gente traz lá da Revolução Industrial, e os novos arranjos do mundo não justificam mais ser assim. Qual é a lógica de todo mundo trabalhar ao mesmo tempo das 9 às 18? Aí todo mundo fica preso das 7 às 8, 7 às 9, preso no congestionamento, porque o planeta Terra inteiro vai trabalhar no mesmo momento. Depois todo mundo sai do trabalho às 18, fica mais 2 horas preso no trânsito, porque o planeta Terra inteiro sai no mesmo horário. E você não tem nenhuma versatilidade. Hoje em dia você tem mais mecanismos tecnológicos de trabalhar à distância, de fazer trabalho remoto. E tem ainda uma questão de as pessoas querem conciliar o trabalho com o mínimo de qualidade de vida, conseguindo não ter que renunciar à sua vida pessoal. Então é necessário pensar outros formatos de trabalho. E quando a gente fala em incluir outros segmentos etários, é importante que a gente tenha um ambiente, um formato de trabalho que atenda os diferentes perfis. Pode ser que a necessidade de escala de trabalho de alguém com uma criança recém-nascida seja diferente de alguém com mais idade, que já tem os filhos crescidos. Inclusive também flexibilidade de eventualmente alguém mais velho não ter que fazer uma saída do mercado tão abrupta. Ele está trabalhando 44 horas semanais, aí amanhã, hoje ele aposenta, amanhã ele trabalha 0, veste o pijama. Muitas vezes isso é uma mudança traumática, então talvez eles aceitassem transições mais graduais para a aposentadoria, ou mesmo profissionais que querem se reciclar, de repente eles aceitariam para que ele aprendesse um novo ofício, se reciclasse um ano sabático, uma mudança diária no formato de trabalho. Enfim, é tudo muito engessado
e uma das coisas que o autor sugere é a redefinição da semana de trabalho. A outra coisa que o autor sugere é que a gente repense o local de trabalho. Isso serve para todos, mas na medida em que a gente integra uma massa de trabalho com mais idade, isso passa a ser ainda mais importante, que você tenha um ambiente de trabalho mais amigável, mais ergonômico. Ele cita o exemplo de algumas empresas que já fazem isso, como a BMW e a Nissan, que colocaram mobiliários diferenciados, maquinários diferenciados, para que não sobrecarregue as costas ou os membros superiores ou inferiores de funcionários mais velhos, o que apesar de beneficiar mais diretamente alguns profissionais de linha de produção mais antigos, o design universal é benéfico para qualquer um. E por fim, ele dá a terceira dica que ele fala: misture, não deixe segregado. Essa área aqui do marketing é só de jovens, essa área da contabilidade é só de pessoas mais sêniores. Não faça isso, misture os jovens, ou seja, um pode dar mentoria para o outro. Cada geração traz consigo traços próprios de sua geração ou de sua idade. Então, os mais velhos têm mais inteligência emocional, tiveram mais experiência, eles podem ser ótimos mentores para os mais jovens, incluindo auxiliando-os a crescer mais rápido na carreira, com dica, com sugestão. Eles têm mais inteligência emocional, mais capacidade de ler cenário. E os mais jovens são legais também, sabe? São os mais jovens, às vezes, que vêm com umas mentalidades mais libertárias, são eles que questionam o modo como as coisas são feitas. Porque muitas vezes o fato de a gente fazer uma coisa há muito tempo não significa que essa seja a melhor maneira de fazer essas coisas. E muitas vezes o jovem, como ele vem sem esses vícios das décadas naquele mercado, naquela empresa, eles chegam questionando essas coisas. Então a gente acha que o melhor formato é uma mescla harmoniosa dessas diversas gerações. Lembrando que ninguém é escravo de sua geração. O pessoal fala, tem baby boomer, tem geração X, Y, mas você não é obrigado a ficar encaixotado dentro da sua geração X. Você pode ser um velho de mentalidade jovem, você pode ser um jovem de mentalidade velha, e nada disso tem uma coisa a ver com a outra. Existem inclinações, existem tendências, né, porque as gerações passaram por determinados fenômenos ou episódios que inclinam a pessoa a ser um pouco assim ou assado, mas não determina. Ninguém é obrigado a ser escravo de um rótulo ou de uma etiqueta. Não aceite nenhuma etiqueta que você é geração X, Y, milênio, Z ou whatever. Ok? Por fim, é isso. A gente sabe que é um desafio realmente, o envelhecimento da força de trabalho traz uma série de desafios. Não é fácil para as empresas gerenciarem essa gama de múltiplas gerações convivendo simultaneamente. E também não é simples, sobretudo porque a empresa pode estalar o dedo e trocar todos os softwares. Ela pode estalar o dedo e trocar o maquinário. Ela pode estalar o dedo e trocar a sede da empresa. Mas trocar a cultura interna você não faz estalando o dedo, né? Mudar mindset, mudar cultura, mudar hábitos internos, muitas vezes é difícil, e preconceito está no meio dessas coisas culturais que você não muda num estalar de dedos. Então existem sim desafios. Mas se existem desafios, os líderes do futuro têm que estar à altura desses desafios. A matéria termina dizendo que esse é um novo desafio da liderança corporativa, que ela tem que ser capaz de criar um ambiente mais justo, um ambiente que essas gerações possam florescer, dar o seu melhor de si, para que não apenas as empresas se saiam melhor, mas que a gente tenha no conjunto um mundo mais justo, um mundo melhor também. E esse é o novo desafio da liderança corporativa. E quem está dizendo isso não sou eu, é a Harvard. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue com a gente, tá bom? Um grande abraço e vida longa!